Copa do Mundo de Mountain Bike Short Track masculino Léger na França. A França está em festa com o Tour de France e Copa do Mundo de Mountain Bike. As duas grandes faltas do Short Track masculino, obviamente o Avancini, o Avança, que optou por melhorar a qualidade, resetar, como ele diz, melhorar a qualidade, o bloco de treinamento dele para as Olimpíadas. A outra grande falta é o Mathieu Van Der Poel. Apesar que o Mathieu Van Der Poel ele declarou hoje que ele fará a etapa de amanhã, do sábado, provavelmente é a etapa que ele vai perder a camisa amarela, independente se ele for perder a camisa amarela ou não, ele sai do Tour de France amanhã e começa a preparação para a Copa do Mundo de Mountain Bike. Como ele está na França, ele decidiu que parte da preparação é fazer a prova no domingo, o cross country no domingo, então praticamente a gente vai ter o Mathieu Van Der Poel participando da prova no domingo. Vai ser a primeira vez na história que um atleta irá participar da Copa do Mundo de Mountain Bike com a camisa amarela e tem a chance de ganhar. Brincadeira, galera, não vai achar que é verdade. Não, o Mathieu Van Der Poel não vai participar. Mas eu não duvidaria. Se tivesse essa notícia, eu ia ter que pesquisar para saber se é fake news ou não. Antes de falarmos sobre a Copa do Mundo de Mountain Bike, vamos falar sobre mountain bike no Brasil. E tem um recado desse cara, eu tava com saudade dele. Henrique, fala pra gente aonde você tá, o que você vai fazer. Bora! Fala aí, galera do Powerlink, beleza? Tudo bom? Então, tô aqui já em Carandaí para a disputa da Copa Internacional que vai acontecer aqui. Vai ser uma maratona, a minha são 2 voltas de 13 km mais ou menos, com 500 metros de ganho cada volta. Vai ser bem legal aqui, ó, região animal. Provinha muito show. Bora acelerar, hoje é sexta-feira, minha prova é só domingo. Já hidratando, alimentando bem, porque a provinha vai ser animal. Muito show aqui o lugar, bora representar aí a família Powerlink. Valeu, abração aí, Samuca. Ihi. Valeu, Henrique, obrigado. É muito bacana ver o calendário voltando, os atletas voltando. É bom para todo mundo, para os atletas, para os torcedores, para as empresas, para as lojas, para os patrocinadores, para os organizadores. Super feliz em ver o calendário voltando. Copa do Mundo de Mountain Bike Short Track. Obviamente, essa história de limpar ali o local onde fica a roda traseira para ter tração é algo super comum no motocross. Não é algo inédito no mountain bike, mas hoje, como o Flückiger, como a câmera focou o Flückiger fazendo isso e realmente tinha muito gravel e todos os atletas começaram a fazer, então é inevitável que agora, a partir desse momento, até na sua prova local, todos os mountain bikes vão ficar limpando, tirando as pedrinhas para não perder tração. Eu não sei se na prova local faz diferença, mas com certeza para esses caras faz muita diferença. Esse é o Hatley, eu tenho brincado, fica de olho no Hatley, daí toda vez que eu falo isso, em geral, as pessoas colocam que o Andreasen é o cara. Pelo que eu tenho observado, o Hatley ele tem sido mais consistente desde o começo, desde a primeira etapa da Copa do Mundo do Mountain Bike, e não só consistente no resultado, mas é interessante ver a estratégia dele. Parece que ele é um cara bem estratégico, apesar da pouca idade. Eu gosto do jeito que o Hatley faz tanto short, isso é engraçado, tanto short track como a prova olímpica. Quem foram os 3 caras, na minha opinião, que foram os caras que movimentaram o short track masculino? O Sink, sem dúvida nenhuma, o Sink foi o grande motor, o grande cara do short track masculino, que tinha a participação constante do Saru e do Flückiger. Então, Flückiger, Saru e Sink. O Sink era o mais agressivo, diferente do que aconteceu no feminino, onde a Rizved era mais agressiva, mas ela se manteve agressiva e consistente. O Sink, ele estava extremamente agressivo. Eu só não sei se talvez em algumas oportunidades ele pudesse ter gerenciado um pouco essa agressividade, mas sem dúvida nenhuma o Saru, por estar competindo em casa, ele tinha o interesse de estar ali na frente e talvez tentar ganhar o short track. Agora, o Flückiger, sem dúvida nenhuma, principalmente a partir do momento que o Flückiger se propôs a começar a fazer força, e foi no começo, o Flückiger foi o primeiro cara a ir para a frente.
o comportamento do Nino no short track mudou drasticamente. A gente não iria observar o Nino fazendo o que ele faz no short track ultimamente. Então, o Nino foi um dos caras que ele mudou completamente a estratégia dele, e algo que a gente precisa levar em consideração ao longo da carreira do Nino, desde o aro 26 até esse momento, os atletas mudaram, o equipamento mudou, a dinâmica da prova mudou, não existia short track, e mesmo assim parece que ele é o cara que consegue se adaptar mais rápido a essas mudanças de estratégia, equipamento, adversários. E com o short track aconteceu a mesma coisa. Quando incluíram o short track, e o short track era apenas uma questão do grid de largada e não da pontuação, ele fazia o short track relativamente tranquilo, ele não era tão agressivo, ele guardava energia para o cross country. Agora que mudou, que 50% dos pontos são distribuídos no short track, talvez ele tenha mudado a preparação dele, talvez ele tenha acrescentado a importância necessária para o short track, e a gente vê o Nino incrivelmente respondendo ao ataque dos caras, inclusive do Flückiger e do Sink. Pidcock, meu, incrível, o cara fraturou a clavícula, já tá competindo, ele tava super bem, eu tenho a imagem, até o momento ele largou conservador. Quando ele largou conservador, ficou na 8ª, 9ª colocação, eu falei, bom, ele vai fazer, né, ele vai tentar entender o que tá acontecendo. Imagina, foi lá, passou 2, 3 voltas, ele tava na 3ª, 4ª colocação. Daí nesse momento, ele tava exatamente, ó, tem o Sink, né, que foi o momento que o Sink começou a forçar na 5ª, na 6ª volta, o Sink começou a colocar um ritmo ridículo, ele começou a dar na cabeça do Flückiger, o Flückiger estava agressivo, o Sink começou a colocar agressividade em cima do Flückiger. Então o Sink foi para frente, o Flückiger e o Saru, que são os 3 caras que foram meio que o motor do que aconteceu no short track. E nesse momento, o Pidcock ele cruzou a roda com o Saru, bateu na roda do Saru, ele caiu, ainda bem que ele não caiu o ombro, foi um tombo aparentemente bobo, ele só olhou a mão dele, daí aquela velha história de não usar a luva. De repente ali na madeira entrou uma farpa na mão dele, ele corta a mão dele por achar que, enfim, isso é pessoal de cada atleta. Cada vez nós temos menos atletas que não usam luva, mas ainda tem os atletas que preferem a sensibilidade, etc. E quem que vai criticar o Pidcock, né? Mas de qualquer forma ele caiu, voltou para a bicicleta, e daí depois a gente vai ver o que aconteceu. Mas no short track, o cara cair, ele ainda teve o tempo de levantar com calma, desentortar o guidão, alinhar o guidão, não é que ele já subiu na bike imediatamente. Vamos ver o que aconteceu. Ficou aqui na 9ª volta, foi o momento em que o Flückiger estava tentando negociar a posição com o Sink, o Saru ficava meio que observando ali na 3ª colocação. Esse é o Saru. E daí tem esse grupinho, de novo, Saru, Flückiger e o Sink. Na volta final foi o momento em que o Flückiger ele falou, não, aqui é comigo. O Saru, o Flückiger, na última volta, teve uma curva, quando eles iam começar a subir, ele deu uma sapatada, ele deu um direto no Sink, e daí o que aconteceu? Muito parecido com o que aconteceu no feminino, mas eu acho que o Sink, se ele tivesse sido um pouquinho mais estratégico, talvez ele tivesse negociado de uma forma melhor com o Saru ou com o Flückiger. Mas a hora que o Flückiger resolveu dar tchau, o Flückiger está numa forma física, numa segurança incrível, tanto no short track quanto no Olímpico. Então o Flückiger cruzou a linha de chegada em primeiro, o Saru quase para fazer a felicidade da torcida francesa em segundo, o Sink em terceiro. Esse foi o momento em que o Flückiger, o exato momento onde o Flückiger dá uma sapatada no Sink que fala assim, impossível de segurar. Flückiger, Saru, Sink, Braido, Hatterley na 5ª colocação, Maximilian Brandou, Koretsky, Marot, Schurter na 9ª colocação e o Braido na 10ª colocação. E o
por incrível que pareça, o Pidcock na 16ª colocação, apesar do tombo, então ele larga na segunda fila. Esse é o short track masculino. Esses foram os três motores do que aconteceu no short track, o Flückiger, Saru e o Sink. E essa é a pontuação da Copa do Mundo de Mountain Bike. Assim como no feminino tem essa confusão entre Copa do Mundo de Mountain Bike, a preparação e as Olimpíadas. Para o mountain bike, as Olimpíadas é muito mais importante do que o ciclismo, por exemplo, se comparar o Tour de France e as Olimpíadas. Vários ciclistas escolheriam o Tour de France. No mountain bike, eu acho que a maior parte dos atletas eles escolhem as Olimpíadas. Só que as Olimpíadas é uma chance só, tem a repercussão que é incrível, e a Copa do Mundo de Mountain Bike talvez seja uma grande oportunidade para aqueles caras que vão conseguir compartilhar melhor os interesses, e tem aí a Copa do Mundo de Mountain Bike que pode ajudar na preparação, pode atrapalhar na preparação, mas no final das contas vai ter que ter um campeão da Copa do Mundo de Mountain Bike 2021. Essa é a pontuação. Por enquanto o Matthias Flückiger está intocável, e no final das contas o Sink ele conseguiu se beneficiar dessa história toda com os pontos que ele acumulou, certo? Sinta-se à vontade com os comentários, as correções, as informações adicionais. Abraço, tchau!